Nossa leitura está em 1 João, capítulo 2, versos 15 até o 17. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente está estudando as cartas de João, estamos na primeira carta, começamos hoje o 3º capítulo da primeira carta, e eu já tive a oportunidade de dividir aqui com vocês em um dos domingos passados, que o João fala claramente que o objetivo dele com essas cartas, ou com a primeira carta, são 3, na verdade. O primeiro é nos dar segurança da salvação que a gente tem em Jesus. O segundo objetivo é que a gente avance na santificação, que a gente progrida numa vida de acordo com a vontade de Deus. E o terceiro era trazer alegria plena. 3 coisas muito boas. Nesse texto que a gente leu, que está no capítulo 2 da primeira carta, um pouco antes, ele fala de 3 coisas que parece que tem o objetivo de reforçar essa segurança, motivar os crentes. Lembra que ele está escrevendo para crentes, diferente do Evangelho de João, que está lá junto dos primeiros livros do Novo Testamento. Lá ele escreve para que os leitores dele creiam em Jesus. Aqui não. Aqui ele fala que ele está escrevendo para quem já é da igreja, para quem já é crente, para quem está sendo atacado por falsos ensinos. E nesse começo do capítulo, ou na verdade mais para metade um pouco do capítulo 2, ele faz 3 afirmações assim de motivação. Ele usa figuras diferentes de filhinhos, de jovens, de pais, e a gente estudou aqui e entendeu que filhinhos, jovens e pais talvez seja o nível de maturidade que cada um está tendo. O filhinho, aquele que está começando, o jovem já progrediu um pouco mais, e os pais são aqueles mais sênior, mais maduros na fé. Mas usando esses 3 níveis de maturidade na fé, ele traz 3 afirmações muito importantes, que ele fala assim: vocês já foram perdoados. Tenha segurança na tua salvação, porque você já foi perdoado. E você foi perdoado graças ao nome do Senhor Jesus. Ele também fala assim que eles conhecem a Jesus Cristo. Aquele Jesus que é desde o princípio, e que eles também conhecem o Pai. Isso é a mesma coisa para nós, se nós acreditamos, nos entregamos a Deus pela fé em Jesus Cristo e o que Jesus fez. Nossos pecados estão perdoados, nós conhecemos Jesus. E o terceiro ponto de motivação, de ter certeza, é que ele fala assim, que eles venceram o maligno. Nós vencemos o maligno. Isso é muito bom, é bom demais saber disso. E às vezes a gente se perde, não lembra, não tem esse fundamento. Nossos pecados estão perdoados pelo nome de Jesus. Nós temos confiança nele e por ele nós já vencemos o maligno. No entanto, na sequência, falando para crentes, falando para essas pessoas para as quais ele acabou de afirmar isso que a gente falou agora, ele traz um alerta, ele traz uma palavra de ordem. E meu objetivo hoje com vocês é entender qual é essa ordem e por que João dá essa ordem para uma igreja, para os cristãos. Quais são as razões para essa ordem? Então nós vamos começar pela ordem. Qual é a ordem? Se a gente olhar lá no textinho que nós lemos, no verso 15,
É muito fácil de entender a ordem. A ordem está muito clara. Não amem o mundo, nem o que há nele. Leva com você na nossa conversa toda hoje, que essa ordem foi dada por João para a igreja, para os cristãos. É interessante que João fale disso para os crentes. Ele está falando para mim, está falando para você. Não ame o mundo, nem o que há nele. Essa é a ordem. E se a ordem foi enfatizada, é porque a gente tem o risco de amar o mundo. Temos o risco de sermos seduzidos pelas coisas do mundo. Por isso João ordena: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Para entendermos a ordem, talvez o melhor caminho é a gente entender as razões para que João tenha dito isso. E o pastor John MacArthur extrai do texto, desses versos que a gente leu, 4 razões que justificam essa ordem. E eu quero repartir com vocês essas 4 razões. Então, a ordem é: não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Vamos entender agora as 4 razões. A primeira razão é por causa do que é o mundo. Então, mundo, quando a ordem é dada, não ameis o mundo, a pergunta óbvia é: o que é esse mundo? O que significa esse mundo? E quando a gente olha a Bíblia, pelo menos há 3 significados que aparecem na Bíblia para a palavra mundo, igual está aqui nesse texto. E o primeiro desses é o mundo universo. As coisas físicas. O mundo como a criação de Deus. Esse termo, esse significado para mundo, se você lembrar fácil, né, lá no comecinho de Gênesis, no Gênesis capítulo 1, que descreve que Deus criou o mundo. Né, o verso 1 do capítulo 1 de Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a gente vai lembrar que Deus foi criando as coisas. E a cada passo que Ele criava as coisas, qual era a conclusão? Que tudo que Ele tinha criado era bom. Então, não parece que é desse significado que João está falando. Porque o próprio Deus criou e Deus disse: é bom. Então esse não é o significado de mundo na ordem que a gente leu aí, dada por João. O segundo significado que a gente encontra na Bíblia é aquele que aparece em João 3,16. Todo mundo sabe de cor, né? Como é? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é mundo aqui? Mundo aqui são as pessoas. Deus amou de tal maneira as pessoas que eram pecadoras, que era contrário a Ele, de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que Ele morresse, para que pudesse resgatar aqueles que crescem em Jesus. Se Deus amou esse mundo das pessoas, não faz sentido que nos ordenasse a não amá-las. Então, na ordem que a gente está vendo aqui no texto de João, o significado de mundo não é o mundo pessoas. Essas nós devemos amar, é isso que Jesus nos ensinou: ame o seu próximo, ame o seu inimigo. Então, o terceiro significado possível para o mundo é o mundo como sistema. A palavra que a gente vê aqui é cosmos, é diferente de caos. Cosmo é ordem, é organização. Então, é um sistema, um esquema. O mundo como esquema. Nós usamos essa palavra esquema
para representar esquema, a gente usa a palavra mundo com muita facilidade. Por exemplo, a gente fala, no mundo do futebol, o que quer dizer isso? No sistema, no esquema. No mundo da política, como que as coisas são ali. Então, essa palavra que está aqui, não ameis o mundo, é a palavra mundo cosmo, que tem o sentido de organização, de esquema, de sistema. E ele é organizado, ele é sistematizado. Então tem o mundo físico, não é esse o significado. Tem o mundo das pessoas, não é esse o significado. E tem o mundo esquema, pecaminoso, que rege as coisas que acontecem. E é desse mundo que João está falando que a gente não pode amar. É sobre esse esquema de oposição a Deus, governado por Satanás, que João se refere e a ordem é dada: não ameis o mundo. Em João 12:31, João chama Satanás, na verdade Jesus chama Satanás de príncipe desse mundo. João 12:31 diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Este mundo que ele está falando que a gente não pode amar, é governado, é gerido por Satanás. Satanás é quem governa este mundo que é contrário a Deus e a tudo que é de Deus. João afirma que o mundo todo está sobre o poder do maligno, exceto aqueles que são de Deus. Lá em 1 João 5,19, segundo o verso que está na tela aí, fala assim: sabemos que somos de Deus, nós que aceitamos a Jesus somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno, exceto nós. O esquema todo está sobre o poder do maligno. Nós mesmos, antes de sermos resgatados pela fé em Jesus, nós vivíamos sob a influência deste mundo. É isso que a Bíblia nos diz no texto que está aí na tela também, em Efésios 2:12, que Paulo, falando aos Efésios, fala assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, quem é o príncipe do poder do ar? É quem rege esse mundo, que é o maligno. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, nos que vivem sem Jesus. Jesus nos diz também que o mundo nos odeia, porque odeia Ele e, por consequência, odeia tudo que é de Deus. Novamente, usando o Evangelho de João, no capítulo 15, versos 18 a 19, Jesus diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O mundo é contra Jesus. O mundo faz tudo para que, contrário à vontade de Deus, e o mundo odeia tudo que é de Deus, inclusive a nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há como termos qualquer esperança em relação a este mundo. Ele é governado por Satanás e será assim
até a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele sempre estará em oposição a tudo que é de Jesus. E por isso o mundo caminha em uma espiral cada vez mais profunda de imoralidade, de mentira, de engano, de oposição a Deus. Não se iluda achando que este mundo será melhor. Não se surpreenda com a podridão que tem no mundo. Às vezes a gente fala assim, como pode? A Bíblia fala claramente, cada vez pior, cada vez pior. Não se surpreenda, porque é Satanás que está no controle deste esquema contra Deus, oposto a Deus. Então, o mundo, que é o funcionamento da sociedade, como as pessoas pensam e funcionam, as suas ideologias, seus pontos de vista, suas atitudes, todas são hostis a Deus, hostis a Jesus, ao Evangelho, hostis à verdade, hostis à integridade. Como, novamente, no verso 16 do texto que nós lemos, João diz assim, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tudo o que há no mundo é cobiça de carne, é cobiça dos olhos, é soberba da vida, é vaidade, é ostentação. Esse mundo é dominado por prazer egoísta, por desejos pecaminosos, por orgulho. O prazer do mundo é pecaminoso, sua influência é desmoralizante, seus políticos são corruptos, sua honra é vazia, sua alegria é falsa e é passageira. Esse sistema chamado mundo é um sistema de rebelião contra Deus, gerido por Satanás, organizado na terra como antítese do reino e da igreja de Cristo. Por isso, quando a gente fala assim, a primeira razão para João nos dar a ordem, não amem o mundo, é por causa do que é o mundo, que a gente acabou de ver. Não amem o mundo. Vamos agora para a segunda razão. A segunda razão, não ame o mundo por causa de quem você é. Quem é você? Já se perguntou isso? Quem é você? Gálatas 3:26 diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Quem é você? Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, se você aceitou Jesus pela fé. Nós que cremos em Jesus somos feitos filhos de Deus. Nós não somos desse mundo. Essa é outra afirmação que a Bíblia nos dá, Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando você cantou, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Você estava pensando nisso? Um dia voltará, virá para nos buscar, para sempre reinará. Vem Jesus, você estava pensando nisso? Nós que aceitamos a Jesus, não somos desse mundo. Nós somos filhos de Deus, cidadão dos céus. É isso que Filipenses nos fala. Segunda, nenhuma pessoa que faz parte da família de Deus pode amar o mundo. Como é que você poderia amar o mundo? Isso não é possível.
É isso que está no verso 15 do texto que a gente leu, né? 1 João 2,15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem compatibilidade as duas coisas. Se o amor do Pai está em você, você não pode amar o mundo nem as coisas do mundo. Nós fazemos parte da família de Deus. Por isso, nós não amamos o mundo ou as coisas do mundo. Se alguém amar as coisas do mundo, João diz que o amor do Pai não está nele. Amar o mundo é radicalmente inconsistente com ser cristão. É por isso que Paulo nos adverte em Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Ou então, quando a gente lê Romanos 12, 2... que fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, porque você não é mais daqui. Ou quando Jesus nos fala, junte tesouros nos céus, não na terra. Nós não podemos nos moldar, como diz o texto de Romanos, termos a forma, o jeito de ser, o jeito de pensar deste mundo. Nosso foco deve estar nas coisas do alto. Não podemos nos deixar seduzir pelas coisas desse mundo. Não se deixe seduzir pelas coisas desse mundo, porque você é filho de Deus. Lembre disso. Primeira razão para a gente não amar o mundo, para ser dada essa ordem para nós, é pelo que o mundo é. A segunda razão é pelo que nós somos. A terceira razão para a gente não amar o mundo é por causa do que o mundo faz. O que é que o mundo faz? A gente já falou um pouco disso. Ele nos seduz e nos incita a pecar. O mundo foi projetado para isso. Foi concebido pelo seu gestor, o diabo, para isso, para nos desviar do caminho de Deus, para nos fazer desagradar a Deus. Veja o verso 16 do texto que a gente está usando, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Mais do que a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, o que é isso? São categorias, são formas que o mundo usa, formas do mundo agir, para nos tentar, para nos seduzir. E é isso que o mundo faz o tempo inteiro. O cristão não vai amar o mundo porque ele se opõe a Deus. O mundo é organizado para tentar você através da imoralidade, da mentira, do prazer. Ele quer incitar você a pecar. Por isso é impossível o amor ao mundo coexistir com o amor a Deus. Assim como é impossível que a luz coexista com a escuridão. Pare de amar o mundo. Essa é a ordem que João está nos dando. Todo o tesouro do mundo, todo o prazer do mundo, todas as honras, todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a educação, toda a filosofia, tudo o que há no mundo foi projetado para seduzir você e a mim. Por isso, não ame o mundo. Gálatas 5 nos fala sobre as obras da carne. 5:19 até o 21. Ora, as obras da carne são manifestas:
imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E se a gente continuar lendo, daí a gente vai ler qual é o fruto do Espírito. No Salmo 119, aparece uma instrução valiosa a respeito da cobiça dos olhos. Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçastes. Se você lembrar do pecado original de Adão e Eva, você vai ver o diabo trabalhando exatamente na cobiça da carne, na cobiça dos olhos, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e no egoísmo, na vontade de ser mais, de ser igual a Deus, de poder ter o poder como Deus tinha. É exatamente dessa forma que ele trabalha, é assim que trabalha para nos desviar de Jesus. A soberba da vida está presente em todos os aspectos da nossa vida. Você quer ter uma vida onde você é notado, você quer ter uma vida de destaque, isso o orgulha, você quer ser valorizado, e quando isso começa a acontecer, sabe o que é? Valorizar é pôr a gente acima dos outros. Então quando você vai para cima, você jogou os outros para baixo. E não tem relacionamento que perdure, que valha, quando as pessoas são rebaixadas, quando você se põe em posição mais alta. Satanás quer que você comece satisfazendo suas vontades em oculto. Isso é a soberba, isso é a concupiscência da carne. É aquela vontade que você tem, que você faz no pensamento, que às vezes você não tem coragem de agir, de deixar claro para todo mundo, mas lá dentro, você sabe que você quer aquilo que não pode, aquilo que é contrário. Depois, ele leva você a fazer suas vontades. O desejo que vem dos olhos de ver, de querer ter. Você passa do oculto para o visível. Você faz já sem estar muito aí. Já se justificando pela vontade própria que você tem. E depois, Satanás quer que você se empenhe nas coisas que projeta você acima das outras pessoas. Ele quer que você e eu nos achamos os bons. Nós somos bons. Tem que ser para mim. Nesse ponto, pelo orgulho, nós atingimos um ponto onde nós competimos com Deus, pelo controle das nossas vidas. A gente tende a tirar Deus do trono e a gente se põe no trono. É assim que o diabo tenta nos distanciar de Deus. É isso que o mundo faz. O mundo quer nos seduzir para a gente sair do caminho. A última razão. Nós não amamos o mundo por causa do seu destino. Por causa do destino do mundo. Como a gente já falou, algumas pessoas pensam que o mundo pode melhorar. Não. Há quem diga que, a gente vê isso, né? Por muito que houve aí das discussões políticas, né? Estou ansioso para chegar à próxima eleição e mudar tudo que está aqui para ver se vai ficar melhor. Não se engane, não vai ficar melhor. Pode ser A, pode ser B, pode ser D, pode ser Z, pode ser quem for. Não vai ficar melhor. Veja o que diz o verso 17 do nosso texto. O mundo e a sua cobiça passam. Achar que há um esquema no mundo, achar que há no esquema do mundo uma solução capaz de torná-lo melhor, é uma ideia completamente errada, diferente do que a Bíblia fala. O mundo não tem solução.
ele está perdido. Por que a gente vai gastar nossa energia na expectativa de que o mundo um dia por si vai melhorar? Isso não nos leva a nada. Ele e tudo que há nele, como diz o nosso texto, vai passar. O mundo segue uma rota de apodrecimento, de autodestruição, e soma-se a isso o fato de que Deus mesmo trará sua destruição. Veja o que está aí nesse texto de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, versos 7 a 9. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando a gente canta, vem Senhor Jesus, quando Ele vier, é isso aí que vai acontecer. Para aqueles que não aceitaram Jesus, para o mundo e para o sistema que está aí, não para nós. O amor ao mundo leva à destruição. Pedro dá para a gente uma visão ainda mais clara sobre o destino do mundo, desta ordem oposta a Deus, governada pelo maligno. Segundo Pedro, capítulo 3, do 10 a 13. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? A pergunta integrante. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? E a resposta de Pedro: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Parece que Pedro está descrevendo uma implosão. Tudo será desfeito no dia do Senhor. Presta atenção. Não ame o mundo, pois o mundo e tudo que nele há irão passar. Mas você pode perguntar para mim, mas Paulo, e depois que tudo isso se arrebentar, acabar? Veja o verso 13 aí no final do texto de 2 Pedro 3. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E veja o que João diz no verso 17 do texto que a gente leu. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e sua cobiça passam, mas o que acontece com aqueles que fazem a vontade de Deus? Permanecem para sempre. Amém por isso, Jesus. Não espere nada do mundo. Espere em Deus. Só desta forma você não terá decepção. Para concluir, relembrando o que a gente viu, por que João nos dá essa ordem de não amar o mundo? Primeira razão, por causa do que o mundo é. Ele é contrário a Deus. É governado pelo maligno. Por que nós não devemos amar o mundo? A segunda razão, por causa de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz, cidadãos dos céus, resgatados, tirados do mundo da treva, do mundo do maligno e transportados para o mundo de luz.
Por causa do que o mundo faz. O que o mundo faz? Ele tenta nos seduzir. Ele nos leva a pecar. Ele quer nos desviar do caminho. E a quarta razão, se as três anteriores não te convenceu, é por causa do destino do mundo. Qual é o destino do mundo? Ele está apodrecendo, ele está se afundando cada vez pior na iniquidade, e ele será completamente destruído. Glória a Deus, porque quando Jesus voltar, esse esquema do maligno vai acabar. E nós vamos ter nova terra, novo céu. Nós vamos viver onde há justiça plena. Quando você cantar, vem Senhor Jesus, pensa nisso. E pensa na implicação que isso tem sobre a tua vida agora, enquanto Jesus não vem. Nós que amamos o reino de Deus, nós amamos o Rei Jesus, nós amamos uns aos outros, nós amamos as pessoas do mundo, nós não amamos o mundo e o seu esquema. E as pessoas do mundo são os que necessitam ouvir o verdadeiro Evangelho, porque esse esquema do mundo os mantém escravos. É nosso dever amar as pessoas do mundo e anunciar a elas a verdade do Evangelho, por nossos atos, por nossas palavras. Que Deus nos faça sempre firmes na esperança desse reino dos céus, do que vai acontecer na volta dele. Hoje nós aprendemos na lição que o mundo não nos conhece, eles não sabem o que nós somos. Eu cheguei a falar assim, se tiver uma pessoa lá, daquelas que está longe de Deus, acha que tudo isso é loucura, e aí quando ouve a gente falar aqui que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo está no meio de nós, que o Espírito Santo está dentro de mim, o cara vai, pirou, tomou alguma coisa para ficar maluco desse jeito. O mundo não nos conhece. E sabe de uma coisa que a gente aprendeu hoje? A gente não tem ideia do que a gente vai ser quando Jesus voltar. Quando Jesus se manifestar. O que a gente sabe hoje é que nós vamos estar com Ele eternamente. E que nós seremos semelhantes a Ele. Deus revelou só isso para nós. E isso basta. Lembra disso. Ora, vem Senhor Jesus. Não vamos amar o mundo que está aí, porque Ele quer nos desviar do caminho de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor, que nos resgatou deste mundo das trevas. Senhor, não nos deixe ser seduzido por Ele. Mantenha-nos firmes no processo de santificação. Mantenha-nos dependentes de Ti, ligados em Ti, Senhor, e transforma o nosso ser. Que a gente possa cada dia mais ser preparado, capacitado por Ti, pelo Teu Espírito, para fazer a Tua vontade. Que nós possamos, Senhor, ter a nossa vida focada nas coisas do céu, como cidadãos dos céus que somos, como filhos de Deus que somos. Que a gente não seja atraído pelas armadilhas desse mundo, que a gente não seja seduzido pelo desejo da nossa carne, pelo desejo dos nossos olhos, pela cobiça de ser o maior. Que a gente seja completamente dependente de Ti. Transforma-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.